Boa noite, boa noite, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais uma noite maravilhosa, uma noite onde vamos juntos agregar mais conhecimento. Vamos juntos rumo àquilo que nada pode nos tirar, que é o nosso conhecimento. Então, agradeço a você. Então, que essa noite seja extremamente prazerosa. Que você possa ouvir e aprender com a nossa digníssima. É uma professora dedicada, é uma professora, assim, sem palavras para mensurar o quão ótima, né? Boa, ótima essa professora é. É uma das nossas professoras da casa, tá? E espero que vocês, todos aqui que estão aqui comigo, tenham a oportunidade e o prazer de estar na presença de uma aula tão formidável que é da professora Wiz. Então, eu quero agradecer a vocês, agradecer a professora por prontamente aceitar o convite, e eu agradeço demais. Professora, muito obrigado. Eu vou ficar em silêncio, senão eu vou falando aqui, a senhora não dá palestra. Então, muito obrigado. Abra seu microfone, se apresente para aqueles que não te conhecem, converse, porque a palavra é toda sua, professora. Fique à vontade. Obrigada, Wesley. Eu que agradeço, né? Passar mais um momento aí com os estudantes da FASUL. Eu imagino que a maioria dos estudantes sejam ou do curso de pedagogia ou do curso de licenciatura, né? Visto que o tema, ele, imagino eu, né, vai atrair estudantes dessas duas áreas, né, mais voltados para a área da educação. Bom, como o Wesley já me apresentou, eu sou a professora Wiz, né, na verdade sou a professora Wizlane, mas todo mundo me chama de Wiz. Eu sou pedagoga raiz mesmo, né, faz 20 anos que eu trabalho na área da educação, sou mestra, doutora, também trabalho na ponta, né, trabalho como professora de educação infantil, entre outras experiências aí nesses 20 anos de educação. E hoje, então, né, vou falar de um tema muito importante, e poderíamos passar, assim, vários dias falando desse tema, mas, infelizmente, a coordenação da FASUL falou que eu tenho só até as 8 horas para falar, então eu tive que fazer um super resumo aí para vocês. Se tiver algum estudante que já fez a disciplina no semestre passado de avaliação, alguma dessas conversas a gente fez, né? Então, com relação ao tema da palestra de hoje, então vai poder colaborar, escrever aí no chat a sua opinião, as suas reflexões. Na verdade, eu convido todos, né, vocês a participarem, a escreverem, porque faz total diferença, né, uma aula, um encontro, no qual todo mundo se coloca, né, diz o que pensa. É claro que não dá para todo mundo, estamos aí em quase 60 pessoas, né, mas é muito interessante, de alguma forma, escutar vocês, né. Então, aí depois também o Wesley, mediando, vai dizer quem pode abrir o microfone, em que momento, mas eu gosto muito da participação dos estudantes, eu valorizo muito essa troca, tá. Então, eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Enquanto eu compartilho, eu vou contando para vocês que eu falo da cidade de Campinas, interior de São Paulo. E se tiver alguém aí de Campinas, manda um salve para a gente se cumprimentar, né, mas sempre nas aulas tem pessoas do Brasil todo, e isso é muito legal também, né? A gente passa a conhecer diferentes experiências, diferentes... Peraí, ouvindo melhor não abrir, professora. Ah, tá. Diferentes experiências e diferentes realidades educativas, né? Visto que o Brasil, nós encontramos, então, olha, tem uma pessoa de Nova Odessa, vizinha, região metropolitana de Campinas. Tudo bem, Claudiane? Então, pessoal, é muito interessante, né, esse encontro com pessoas do Brasil todo, porque cada estado tem uma organização estadual de educação, cada município tem suas diferenças, experiências, e isso enriquece muito, né, os nossos diálogos, as nossas conversas
nas aulas. Então, é muito legal essa experiência aqui, tá? Como vocês já receberam lá a divulgação, eu vou agora, então, Wesley, pessoal, eu vou para o slide, né? Então, a gente está se adaptando aqui com o Meet, então, a hora que eu vou para o slide, eu acabo não lendo mais as mensagens, tá bom? Mas aí depois a gente volta aqui para ver uma galera se apresentando. Tô adorando, eu vi que tem alguém de Capivari também, passou rapidinho, aqui pertinho de Campinas. E Salvador, Ouro Preto, muito legal, pessoal. Legal mesmo, né? Esse encontro aí, Rio de Janeiro. Então, bem bacana. Minas, claro. Então, eu vou para a minha apresentação, então eu não vou conseguir mais ler as mensagens, tá? Mas aí o Wesley vai ajudando aí, né, Wesley? Qualquer coisa, você abre o microfone e me interrompe, não tem problema nenhum. Pode deixar, professor, estou aqui. Combinado. Vou ampliar, né? Todo mundo tá vendo bem aí? Professora, tira o compartilhamento e compartilhe de novo. Peraí, vamos lá. Parar a apresentação. Vamos compartilhar novamente. Foi? Tá indo? Para mim aqui ainda tá com a tela, ainda não tá com a tela cheia não, professora. Não, para mim tá a tela cheia. Carregou? Vamos esperar mais uns minutinhos. Pode ser o meu aqui, professora. Então, pode continuar. Pode ser o meu aqui. Beleza, então. Então, a pergunta que vai guiar o nosso diálogo no dia de hoje é: qual o lugar das avaliações no processo de ensino-aprendizagem, pessoal? Avaliação é algo que acontece o tempo todo na nossa vida em diversos lugares, né? Então, todos nós já passamos por diferentes situações de avaliação, né? Mas, como aqui somos todos estudantes, né, que em pouco tempo seremos, então, profissionais da área da educação, então a gente vai olhar e vai pensar essa avaliação em que contexto? No contexto da educação, né? No contexto da escola, no contexto dos espaços onde a gente tem um planejamento pedagógico, que pode ser escolar, mas também pode ser não escolar, né? E que sempre quando a gente pensa em educação, quando a gente pensa em pedagogia, que é a ciência, né, da educação, eu gosto de sempre falar isso, quem já é meu aluno, escuta por quê? Porque vocês se formarão em cientistas da educação, e isso é muito sério, né? Vocês têm uma responsabilidade muito grande e é uma profissão muito importante, né? Apesar de todos os desafios que já enfrentamos e enfrentaremos, né? Vocês são cientistas da educação, né? Então, o pedagogo, a pedagoga, ele é um cientista da educação. E quando a gente pensa em educação, a gente pensa o quê? Em aprendizagem, né, pessoal? Então, a gente está o tempo todo fazendo planejamentos, pensando em atividades, em experiências, ações, para quê? Para promover a aprendizagem nos nossos estudantes. É isso, não é, pessoal? Então, né, o tema nosso é avaliação, né? Então, é avaliação nesse contexto de ensino-aprendizagem, né? E aí, ó, vocês vão observar uma coisa. Eu vou até aqui abrir meu ponteirinho para marcar aqui para vocês, ó. Vocês vão, então, observar o quê? De que forma que está escrito ensino-aprendizagem aqui, né? Eu fui até conferir isso, porque às vezes a gente esquece de algumas coisas, não lembrava se era com hífen ou não, mas é com hífen, exatamente porque elas são palavras que não se separam, né? Elas são palavras que uma depende da outra. Por quê? Porque quando você pensa em aprendizagem, existe também um processo de ensino. Então, ensino e aprendizagem estão conectados porque as duas coisas são inseparáveis, né? Então, sempre quando a gente falar de um processo de ensino e aprendizagem, ele é escrito dessa forma
exatamente porque não se separa. Beleza? Então, vamos lá. E para dar uma facilitada aí na nossa conversa, né, para ficar um pouco mais dinâmica ou lúdica, como a gente fala na educação infantil, eu trouxe aí uma tirinha bem conhecida, viu, pessoal? Muito antiga, desse autor italiano, o Tonucci. Né, o Tonucci tem muitas tirinhas que falam sobre educação, ele é uma pessoa da área da educação, um educador. E aí eu adoro essa tirinha, essa charge, na verdade, porque ela vai falar exatamente de avaliação, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, né? Então, a gente tem de cima para baixo lá. Luiz é vivo demais, gente. A Ana desorganizada, vocês nem imaginam. O Pierre, gente, nossa, um desânimo, meu Deus do céu. O Henrique, ele é deficiente. O Carlos, um mau humor. A Luísa é tímida demais, nem fala. Professor, os alunos estão falando que não mudou o slide. Oh, meu Deus. Peraí, vamos de novo. E agora? Ainda não. Peraí, vamos dar um ESC aqui, vamos... E agora, foi? Agora foi, professora. Tá. Então, vou... não mudou nada, eu ampliei e diminuí. Mudou alguma coisa aí na tela? Agora está aparecendo a tirinha. Então, igual eu li para vocês, ó, o primeiro, Luiz é vivo demais, Ana é desorganizada, Pierre é desanimado, Henrique é deficiente, Carlos é mal-humorado, Luiz é tímida demais, Maria é mal educada. E aí a gente chegou aqui, ó. Deixa eu só ligar o ponteirinho outra vez aqui. Olha só o José é normal. Assinado quem? A professora. Pessoal, qual que é a relação aí entre o José e a professora? Eu vou voltar lá para o Meet para ver o que vocês respondem lá. Como está a observação, a avaliação dessa professora? Hein? Só José é normal. Eu vou pôr entre aspas, porque essa palavra normal ela é bem perigosa, né? E aí? Escreve aí, pessoal. Será que essa professora está vendo nessa turminha aí? Por que só o José é normal? Com quem que ele se parece? Ele se parece com a professora? Né? O que vocês acham? Por que todos os outros têm... E vocês reparam que a avaliação da professora ela é uma avaliação meio pejorativa, né? Ela não está elogiando os estudantes da turma dela, né? Olha aqui, o Israel escreveu, a normatividade é um conceito vencido na academia, exatamente, né? Então, dizer que alguma coisa é normal é perigoso, né? Principalmente para nós, professores, que estamos em sala de aula e que a sala de aula é o berço da diversidade, né? Então, ter esse olhar aí, eu acho que é perigoso, né? Então, aqui, ó, a Daniela escreveu, ela julgou normal o aluno que está dentro do conceito dela, mais parecido com ela, né? A Graziele também escreveu, o Israel colocou assim, a psicologia se encarrega de cuidar calorosamente desse assunto, e a Maria falou, tem horror a esse comentário entre nós, educadores, né? Mas é importante a gente refletir, né, porque, né, que eu vi que a maioria de vocês tiveram um olhar crítico, isso é muito bacana, né, a gente ter um olhar crítico para o que a gente vê, principalmente quando está falando de educação, já que esse é o nosso campo profissional, e é importante a gente entender por que a gente tem essa lente, quando a gente olha, isso incomoda, né? Da onde que vem, né? Por que isso incomoda? E que bom! E o que a gente faz para a gente não cair no lugar dessa professora, né? Que é muito fácil a gente reproduzir, né, comportamentos. É muito difícil mudarmos, né, muitas questões. Por quê? Porque mudar o comportamento é processual, não é de um dia
para o outro, né? Eu tenho costume de falar assim, né? Às vezes tem um dia que em sala de aula as coisas deram muito certo, a gente conseguiu refletir, retomou coisas que a gente aprendeu na faculdade, né? E foi muito legal. E não significa que os outros dias vão dar certo, né? Então, eu falo que a gente termina um dia como professor, no outro dia, a gente começa o download de novo, né? A gente zera, e o processo de reflexão, ele é contínuo. Então, pessoal, eu quero que vocês fiquem aqui com essa tirinha para o resto da vida de vocês, né? Sempre que vocês estiverem em situações de avaliação, de julgamento, de inclusão, quando vocês estiverem em sala de aula, né, e de repente vocês se enxergarem no lugar dessa professora, lembrem dessa tirinha, né? E a avaliação, ela é muito importante, ela é uma dimensão do processo de ensino e aprendizagem muito importante, né? Existem vários tipos de avaliação, né, mas a avaliação em todos os seus diferentes âmbitos, ela é muito importante nesse processo. Então, eu coloquei aqui, né, a gente pensa a educação, né, como um todo, então a pedagogia, a ciência da educação, e aí a gente pensa que um eixo importante, né, da educação é o quê? São os processos de ensino-aprendizagem, né, como que o nosso estudante vai aprender, independente da área que estejamos trabalhando, ensino técnico, ensino superior, infantil, fundamental, médio, educação formal, não formal, não importa, né? A gente sempre vai ter aí um processo de ensino-aprendizagem. Quando a gente pensa, né, as dimensões do processo de ensino-aprendizagem, elas são várias, né? Então a gente pode citar algumas aí, né? As didáticas, curriculares, as políticas públicas, né? As questões sociais, históricas, culturais, né, emocionais, psicológicas, de gestão, tudo isso vai influenciar na forma como a gente ensina e aprende em sala de aula, na forma como o nosso estudante ensina e aprende, na forma como o nosso estudante vai chegar e vai sair da nossa sala de aula. Tudo isso influencia, mas tem uma dimensão que eu quero cuidar e olhar aí de uma forma mais afunilada hoje, que é a avaliação, né? Que lugar, então, que a avaliação tem nesse processo de ensino e aprendizagem, né? E aí, então, a gente vai entender o que significa de forma muito resumida, porque é claro que vocês já vão ter várias disciplinas, né, das teorias de aprendizagem, na psicologia, né? Esses assuntos, né, o ensino, aprendizagem, avaliação, ele atravessa muitos temas, né? Por quê? Porque por mais que a gente organize a educação em disciplinas, na verdade, todos esses são temas que estão conectados, né? Então, a gente organiza em disciplinas, mas não são caixinhas. Na verdade, é como se fosse uma rede, porque eles vão se conectando nesse nosso fazer pedagógico, né? Nesse nosso trabalho de ser professora e professor. E o processo de ensino-aprendizagem é exatamente essa relação entre professor, estudante e o contexto onde ele está inserido, né? Social, histórico, cultural, né? Então, esses três sujeitos, né, são, digamos aí, a base, o fundamento para esse processo de ensino-aprendizagem, né? E aí a gente tem vários autores que discutem formas, né, de como, né, construir o processo de ensino-aprendizagem. Por que eu dei um ênfase na palavra construir, né? Porque sempre quando a gente usa, né, essa palavra construir no processo, construir dentro do processo de ensino-aprendizagem, a gente está fazendo uma relação lá com o construtivismo, né, com os autores dessa corrente, que a gente tem Piaget, Vygotsky, Paulo Freire, né, apesar de serem Vygotsky e Piaget mais contemporâneos, Paulo Freire de outra geração, mas todos eles estavam dentro, né, de um pensamento onde pretende-se, né, e coloca-se o estudante no centro do processo de aprendizagem, onde o estudante é um sujeito ativo, né, onde valoriza-se
o que o estudante traz para a sala de aula, né? A realidade dele, o conhecimento, onde o estudante não é uma tábula rasa, né? O estudante traz, sim, elementos importantes, né? Para esse contexto da educação, né? E aí, então, agora a gente vai fechar um pouquinho, fechar não, né? A gente vai mapeando aí para a gente olhar qual que é o lugar da educação, né, nessa sala de aula, né, no processo de ensino e aprendizagem, né? Então, qual que é o lugar da avaliação, né? A avaliação, será que ela ocupa um lugar importante? Olha, vocês vão ouvir falar muito de avaliação, muito, né? Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Plano Nacional de Educação, que a gente está aí, né, vivendo a efervescência do plano, porque termina-se um plano e a gente está iniciando a construção do plano, nos currículos municipais, estaduais, né, ou seja, a avaliação vai aparecer pra caramba, viu, pessoal? Ela é um tema, assim, que dá muito debate, né, não dá nem para a gente fechar, né, por quê? Porque é isso, né? É um tema dinâmico e que ele é contemporâneo, ele está acontecendo, as coisas estão mudando, né? Mas tem alguns pontos que são importantes no ato de avaliar, né? Então, primeira coisa é que quando a gente realiza avaliação, a gente tem que ter objetivos muito claros, né? A gente tem que entender o que a gente vai avaliar, para que a gente vai avaliar, né? E a gente tem que entender que a avaliação, ela não é fim, ela é meio. Por isso que ao avaliar, é muito importante a gente observar, refletir e agir. Para que isso? Para que a gente possa propor ações que modifiquem, que promovam uma aprendizagem real, seja de crianças, adultos, jovens, né? E que essa avaliação, ela não é simplesmente para a gente dar uma nota para o estudante. Esse conceito é um conceito que existe, né? Inclusive, ele está conectado muito com uma pedagogia mais tradicional, porém, né, muitas pesquisas atuais no campo da avaliação vêm falando que quanto mais a gente enxerga a avaliação simplesmente como fim, a gente perde o processo. E educação é processo, gente, né? A gente perde momentos que a gente poderia colaborar muito mais com a aprendizagem do nosso estudante, né? Então, hoje, os autores mais recentes, a professora Jussara Hoffmann, o professor Luquez, o professor Luiz Carlos de Freitas, né, são pessoas que vêm debatendo a avaliação há algum tempo, entre outros, outros, né, pesquisadores, eles falam do processo contínuo da avaliação, né, desde o início, quando a gente conhece a nossa sala de aula, a nossa turma, até o final. Mas o mais importante, né, é essa caminhada. É ela que vai fazer com que a gente tenha ações diferentes, esse agir, que a gente recalcule a nossa rota nesse processo de avaliação. Tranquilo até aqui? E aí, então, também, né, é importante a gente entender certinho as coisas. Por quê? Porque quando a gente entende, a gente toma uma decisão e a gente sabe por que a gente fez A e não fez B, né? É o pensamento crítico, né? E a gente tem justificativa para aquilo e embasamento, né? Eu sempre falo assim, temos diversas correntes no campo da educação, né? Agora a gente precisa compreender todas elas exatamente para que elas nos amparem, né, no nosso dia a dia. E aí, então, avaliar é diferente de verificar, né? E aí, eu acho que vocês vão entender bem. Deixa eu, pegar meu ponteirinho aqui, para eu marcar para vocês. Ih, não apareceu. Bom, avaliar é diferente de verificar. O que é verificação, né? Quando é que a gente verifica alguma coisa? Então, vamos lá. Eu estou na última semana lá de aula, eu fui e dei uma prova para os meus estudantes. E aí, eu
tem uma nota. Então, eu verifiquei, né? Então, fulano tirou 10, outro tirou 5, outro tirou 7, e pronto. É isso, né? Inclusive, tem muitos professores que pegam essa lista com os nomes dos estudantes e as notas e colocam lá na porta, né? Nem tem um contato, porque é isso, é uma simples identificação de notas, de valores, né? Existem simplesmente isso, que é diferente de avaliar. Porque além de atribuir valores, os resultados, eles promovem uma mudança de rota, uma reflexão crítica, tanto no professor quanto no aluno, porque a gente dá um retorno para esse estudante, a gente dá o que se usa muito essa expressão feedback, né? Então, assim, é o que? Um retorno. O estudante sabe onde ele errou, onde ele acertou, e você tem uma proposta como professor para colaborar com a aprendizagem daquele estudante. Então, é um processo amplo, complexo, coletivo e individual, né? Porque pode ser que tenham resultados que vocês, como professores, verificaram, que sejam da turma toda. Opa, então isso é um alerta, né? Existem resultados que dizem do individual de cada estudante, né? Então, esse é um outro caminho, né? Então, a avaliação é algo muito complexa, mas o que a gente vê muitas vezes não é, de fato, o ato de avaliar com profundidade, né? Então, a avaliação não é fim, a avaliação, ela é meio, né? Então, a gente precisa saber, entender e compreender o que fazer com aquela avaliação. E não dá para fazer isso no último mês de aula, né? Isso é processual, isso é contínuo, né? Avaliar é inerente à prática docente. O que significa isso? Significa, pessoal, que não tem como ser professor sem avaliar. Todo professor, ele faz uma avaliação, mas não é aquela avaliação espontânea que eu falei no começo, que a gente está o tempo todo avaliação. É uma avaliação com fundamento, com embasamento. Inclusive, as escolhas dos nossos instrumentos avaliativos, né, se eu vou aplicar uma prova, se eu vou fazer um seminário, portfólio, né, se eu vou contar com a participação, os vários instrumentos que a gente vai usar no nosso processo de avaliação, eles não são escolhas aleatórias, né? É uma escolha planejada, né? Que eu vou contar para o meu estudante qual vai ser a minha avaliação ao longo do ano, né? Ela tem que ser dialógica, ela tem que ser um diálogo entre estudantes e professores. E tem um outro ponto também que é importante no campo da avaliação, que é o lugar ético da avaliação, né? Então, acho que se não me engano, é a professora Jussara Hoffmann, ela fala assim, né, que a avaliação, ela tem que ser ética, porque ela tem que ser justa, comprometida, crítica e realizada de maneira responsável, né? Então, nós, como professores, podemos muitas vezes determinar a relação desse estudante com a educação, com a escola, né? E um ponto, muitas vezes, aí de conflito, crítica e problema é exatamente a avaliação, né? Deve ser por isso que a gente fala tanto em avaliação na educação, né? Por quê? Porque nem sempre a gente realiza da maneira mais ética possível, ou da maneira mais justa, né? Comprometida, responsável, e isso pode gerar problemas muito sérios. Aí eu vou deixar a pergunta, e aí eu vou pedir para vocês responderem, né? Se ao longo da história de vocês na escola, com a educação, né? Quais foram as experiências que vocês tiveram com a avaliação? Né? Como elas foram? Né? Sempre que eu faço essa pergunta, as respostas não são muito diferentes, infelizmente. Né? Mas nós estamos aqui, né, as coisas não são determinadas, a gente está também em processo, né, e podemos, então, mudar a forma como a gente avalia, né, gerando aí situações muito maiores de aprendizagem do que situações de traumas, de abandono escolar, de evasão, né. Então, a avaliação, ela é um ponto muito importante em diversos aspectos. Eu vou lá no Meet
para ver se vocês responderam alguma coisa com relação à experiência de vocês na avaliação. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Aqui, ó, o Israel colocou assim, que foram avaliações deterministas, né, o que significa isso? Então, que não tem possibilidade de mudar, quando a gente determina uma coisa, né, ela não tem possibilidade de mudar, e sem feedback, sem retornos, que realmente produzisse uma aprendizagem, né, uma mudança de rota, ou se a gente está indo muito bem em algo, por que não promover, né, uma outra situação de aprendizagem para aquele estudante, para que ele possa ter prazer, né, para que ele possa aprofundar e melhorar naquilo que ele já faz bem, né, porque às vezes parece que a gente também só olha para o fracasso nas avaliações, só que não, a gente também tem que olhar para as pessoas que vão bem, né, como é que a gente pode construir relações de troca entre pares na sala de aula, né, isso a gente faz com reflexão, né, não dá para ser no automático. Então eu vou continuar aqui, peraí que alguém tinha escrevido alguma coisa igualmente no meu caso, estou gostando da aula, que bom. Para fazer a avaliação, era muita decoreba, né, fazia, mas esquecia muitas vezes, e olha, e isso, a história de decoreba hoje, eu conto meio baixinho, os professores não gostam muito, mas gente, é uma furada, porque a decoreba, a gente já era, todo mundo tem um celular na mão, então você fala uma coisa errada, o aluno já fala, professora, mas não é nessa data aí, não, é tal, acabei de ver aqui no Wikipédia, e não tem problema nenhum, eu adoro, porque eu acho que decorar, a gente consegue acessar, né, as coisas de um celular, a gente precisa compreender aquilo, né, e entender aonde a gente pode buscar. Eu sempre falo assim para os estudantes, informação é diferente de conhecimento, né, informação é o que a internet dá, e eu sou muito tranquila com o Google, com tudo isso, gente, porque eu sei que a internet dá muita informação, mas a informação, ela é rasa. O conhecimento, para a gente produzir conhecimento, tem que ter troca, tem que ter profundidade, tem que ler muita gente que falou daquele assunto, né? Então, o conhecimento não é simples. E não é porque a internet chegou que o conhecimento ficou uma coisa simples. Ele ficou mais acessível. Mas a maioria das pessoas ainda hoje acessa informação e não conhecimento, né? Então, a avaliação também tem que olhar para essas mudanças aí, né? Vou falar um clichê do século XXI. Mas, de fato, é isso, né? Nós, que fomos educados provavelmente, né? Não sei a idade de todo mundo aí, mas que fomos educados numa pedagogia mais tradicional, em outros modelos, né? A gente tem que começar a olhar para isso, para ressignificar isso, certo? Vamos caminhando, então, porque já é 19h36, o professor gosta de falar, viu? Preparem-se. E aí, então, a gente chega no objetivo da avaliação, na verdade, a gente já falou, né? Mas para organizar, né, essa conversa, né? Então, a avaliação, ela não tem um propósito em si mesma. Não é avaliar por avaliar, né? Se eu tenho um objetivo pedagógico com aquela aula, se eu tenho um planejamento, a minha avaliação é o encontro desse objetivo pedagógico, né? Então, ela atua como um recurso que visa aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, ampliar, promover, né? Ao contrário de uma simples verificação de resultados, né? A avaliação busca intervir, influenciar de forma ativa e crítica, compartilhando a responsabilidade de aprender entre os professores e o processo educativo como um todo, né? Então, a gente vai incluir gestão, vai incluir escola, vamos incluir projeto político-pedagógico, né? Vamos incluir família. Sei que não é fácil trazer a família para a escola, eu sou professora do chão, assim, né? Estou lá na ponta da escola, na ponta dessa linha, né? Dando aula todo dia em sala de aula. Não é fácil, mas esse processo educativo, ele também conta com as famílias, né? Então, não é simplesmente culpa do estudante, né? Então, por muito tempo, a avaliação
mais do que promover um processo de aprendizagem, ela culpava o estudante. É por isso que a gente tem medo de fazer prova, é por isso que tem gente que tem branco na hora de fazer a prova, por isso que tem gente que vai super bem em tudo na hora da prova erra, né? Por quê? Porque isso são marcas da forma como a gente compreendeu. Ou ainda pior, né, gente? As pessoas que usam avaliação como uma forma de controle, né? Os professores, todo mundo já ouviu essa frase. Ah, é? Vocês estão fazendo bagunça, vocês vão ver na hora da prova. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Assim, tem a ver, né? Porque se os estudantes não estão prestando atenção na aula, vai ser mais difícil aprender, né? Mas você está vendo como a gente usa a avaliação como uma forma de controle? Ó, se não fizer as coisas, se não tiver silêncio, se fizer bagunça na hora do intervalo, vou fazer uma prova bem difícil, viu? Então, a gente vai usando a avaliação para pôr medo, para controlar, né? Então, a gente colocou a avaliação num lugar muito difícil. E isso, claro, reverbera na nossa relação, né, com a avaliação. Agora, adultos, não mais na escola, em outros espaços, muitas vezes, mas com muita dificuldade, com muito medo de ser avaliado. Porque a gente não enxerga ela como um processo de aprendizagem. A gente enxerga ela como um processo que nos traz medo, né? Que é de controle. E aí, se a gente entende, então, a avaliação como um processo importante aí no ato de ensinar e aprender, trouxe algumas reflexões, né, do professor Paulo Freire, do livro Pedagogia da Autonomia. Esse eu sempre falo dele, porque eu acho que ele é um livro importante, porque ele foi o último livro que Paulo Freire escreveu, né, vivo, tudo que foi publicado depois ele já, né, eram escritos, mas que ainda não foram publicados, né, por outras pessoas, e eu acho que a Pedagogia da Autonomia é um livro facinho de achar, tá na internet, né, dá para baixar ele, e dá para ler, provavelmente também tá na biblioteca digital, virtual, então é um livro muito fácil. Qualquer exemplo que vocês forem também, vai ter aí quem gosta de ler no papel. Ontem uma estudante falou assim para mim, mas Luísa, eu ainda gosto de ler no papel o livro. Eu falei, eu acho que, de repente, né, os livros mais clássicos é interessante a gente ter, eu tenho bastante aqui também. E, então, né, então, Paulo Freire, nesse livro, ele tem um capítulo que fala assim, entre a docência e a discência. Né? Então, entre o professor e o estudante, entre o educador e o educando. Todas essas expressões são pauta para uma outra conversa, né? Mas Paulo Freire traz reflexões importantes, né? É claro que ele vai falar de que ensinar e aprender são inseparáveis. É claro que ele vai valorizar que quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. E isso é o tempo todo, né? No nosso caso, é a nossa profissão, né? No nosso caso, a gente faz isso consciente, né? Com bases científicas e planejando. Mas uma criança também ensina e aprende quando ela vai para o parque, né? Ela ensina a outra criança a balançar. Olha, tem que balançar a perna assim, né? Para o balanço ir mais alto. E elas vão trocando, uma ensina a outra. A diferença é que esse é um processo de ensino-aprendizagem espontâneo, né? A criança não planejou isso. Você olha, hoje eu vou ensinar uma criança a balançar no balanço. Não, né? Não tem um planejamento pedagógico. Tem um processo espontâneo, diferente do nosso. Nós não, né? A gente sempre tem um objetivo pedagógico, né? A gente tem que entender o motivo pelo qual a gente fez A e não B. E aí entra a importância da nossa reflexão. Porque se a gente entra no modo automático, que acontece muito, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a situação do professorado é uma situação mais precária, né? Existe muita luta, né? Para que a gente tenha tempos pedagógicos, tempos de reflexão. Inclusive, hoje é uma obrigatoriedade, né? A formação continuada do professor, tá lá na LDB, né? É uma
uma obrigação aí, né, dos sistemas de ensino exatamente para promover esse espaço de reflexão, ou deveria promover, e os tempos pedagógicos, né, que são os famosos horários de trabalho coletivo, horário de trabalho individual, os HTPC, esses tempos pedagógicos, que é o momento onde a gente tem, ou deveria, né, ter para quê? Para fazer a reflexão, né, para não cair nesse espaço automático, porque, gente, acaba sendo muito mais fácil fazer uma prova, se a gente for parar para pensar, né, do que a gente planejar essa avaliação desde o início do ano, né, entender ela como um processo contínuo, né, que precisa de diferentes instrumentos, porque os nossos estudantes não são todos iguais, vamos lembrar da charge do começo da nossa conversa, né, então, de repente, uma prova cai bem para um estudante, de repente, um seminário com uma apresentação cai bem para o outro, de repente, tem aquele que sempre vai manifestar a sua opinião e falar em sala de aula, isso também é legal. Então, os estudantes são muito diferentes. Então, diferentes instrumentos avaliativos, né, num processo contínuo, né, permite muito mais aprendizagem. Aprendizagem para o estudante e também aprendizagem para a gente, que recalcula a nossa rota, nosso planejamento. Né? Por isso que é tão importante esse espaço de reflexão, uma relação entre teoria e prática, onde uma bebe na outra, né? Sempre quando alguém fala assim para mim, olha, na teoria é uma coisa, na prática é outra, eu falo mais ou menos, né? Mais ou menos. Sim, em alguns momentos, nem sempre a teoria corresponde com a nossa prática. Mas, pessoal, se na teoria, na teoria de um jeito, na prática é diferente, significa que o que a gente está contando de prática da sala de aula como professores não está chegando da forma certa em quem faz pesquisa. Né? E aí está falando uma professora que é pesquisadora, mas que também está na sala de aula, né? Então, é uma relação importante de ressignificação. É claro que não existe uma receita pronta. O pesquisador, a pesquisadora, não vai produzir uma receita de bolo para a sala de aula. Vai produzir referenciais teóricos que vão ser ressignificados pelos professores nos mais diversos contextos, né? Campinas é um contexto, Capivari é um contexto, Nova Odessa é um contexto, né? A região norte do país é um contexto, a região centro-oeste é outro, o sul é outro, e dentro de uma mesma cidade tem muitos contextos, né? Então, a gente vive a diversidade. E aí, então, a gente falou um pouquinho de avaliação de forma muito ampla, né? E aí eu queria trazer para vocês aí alguns tipos de avaliação. Por quê? Porque eu acho que é importante também entender que existe aí, que na nossa realidade de professor e professor, nos tocam, né, diferentes tipos de avaliação, né? Então, a primeira aí é o que a gente chama de avaliação educacional, ou então as avaliações externas, padronizadas, né? São as conhecidas provas, né, que vêm de uma instituição externa. Então, vamos lá, vamos dar nomes, né? Então, o SAEB, né? O SAEB do governo federal, aquela prova que é aplicada nas escolas, é o quê? É uma avaliação externa, é uma avaliação educacional. Por quê? Porque ela vai avaliar um sistema, né? Ela vai dizer, olha, o IDEB, que é o Índice do Desenvolvimento da Educação, está assim no Rio de Janeiro, está de tal forma no Mato Grosso. Então, ela é normalmente uma avaliação que vai avaliar o quê? As redes, né? Vai poder dizer, olha, o Brasil, quando o Brasil participa da prova PISA, né, que é aquela prova internacional de avaliação dos estudantes, toda vez que sai o resultado, tem as mesmas falas, nossa, mas a Finlândia é muito boa, mas tal país é muito bom, a gente está lá sempre no fim da fila, né? Então, também a gente tem que pensar que os contextos de Finlândia e Brasil são muito diferentes, né? Então, normalmente são provas padronizadas, né? É claro que elas vão desconsiderar contextos, né? Porque não tem como fazer uma prova padronizada que considere os diversos contextos. Elas vão ser
normalmente mais voltados para o ensino português, matemática, ciência, e esses resultados, eles influenciam e embasam-se em muitas políticas públicas, né, nacionais, internacionais, porque a educação, está todo mundo de olho na educação, né, a educação é um ponto discutido aí em muitas instâncias nacionais e internacionais. Então, a gente tem a avaliação educacional, o Enem, né, esse fim de semana tem Enem, é um modelo de avaliação educacional padronizada, externa. O ENAD, do ensino superior, entra nesse grupo também de avaliação, né? Então, a gente tem aí essas avaliações do estado de São Paulo, aí pessoal de Nova Odessa, Capivari, não lembro quem mais que era aí do estado de São Paulo, a gente tem aqui o SARESP, né, o famoso SARESP. Então, essas são provas, então são avaliações educacionais. Aí eu trouxe aí umas manchetes de jornais que saíram em agosto, né, que eu estava exatamente dando essas disciplinas de avaliação, aí eu falei, é o momento, né, se vocês, não sei se vocês observaram, mas em agosto saiu o resultado do IDEB, do ano passado, né, que é o quê? O Índice de Desenvolvimento da Educação Brasileira. Como que a partir do que esse índice é feito? Um dos eixos desse índice é essa prova externa, essa prova padronizada nacional que chama SAEB. E, se vocês passarem a prestar atenção, ela ocupou, né, muitas redes aí de comunicação, né, sejam redes sociais, outros meios, outros veículos, grandes jornais, por exemplo, essa primeira manchete aqui é da Gazeta do Povo, né, e essa segunda aqui, que é a IDEB de 2023, das 50 cidades com maiores notas no fim do ensino fundamental, 36 são da região Nordeste, é do jornal O Globo. Então, pessoal, é um ponto importante. A partir de hoje, vocês vão ver avaliação em tudo quanto é lugar que falar de educação, e eu vou correr que faltam só 10 minutinhos. A avaliação institucional, que é a avaliação da escola, que pode ser promovida também de diferentes formas, olhando os docentes, olhando a estrutura, olhando a gestão, o planejamento, né? Então, a instituição também, inclusive essas provas também avaliam a instituição, a gente consegue saber o IDEB por unidade escolar, é só ir lá no site do governo federal que a gente consegue acessar isso. E a avaliação da aprendizagem, né? Então, a avaliação da aprendizagem, vou dar um destaque maior, porque é exatamente a avaliação que a gente faz com o nosso estudante. É muito importante a avaliação da aprendizagem, gente, porque é exatamente, né, a gente deu uma volta aí, chegamos aqui no nosso estudante, né, ela é feita para o nosso estudante, ela é feita na sala de aula, né, ela é feita conosco, né, com a gente atuando lá em sala de aula com os nossos alunos, né, e ela pode ser feita de diferentes formas, né, uma delas é a avaliação diagnóstica, que a gente pode fazer no início do ano, para mapear, para entender como que os nossos estudantes estão chegando, né, como é que está essa mochila de conhecimento do nosso estudante, o que ele traz, né, e a gente vai perceber que, tem mochilas e mochilas aí na sala de aula, né, os estudantes, eles não chegam, né, iguais. Tudo bem, né, gente? É exatamente isso. A escola é o berço da diversidade. E aí a gente também não pretende que no final do ano esteja todo mundo igual, né? Porque a avaliação, ela tem que ser global, né? E aí a gente tem a avaliação formativa, que é o que a gente mais vem discutindo, é o que as pesquisas mais vêm trazendo, que é o quê? Que é uma avaliação para a formação, né? Uma avaliação que objetiva o quê? Promover o processo de ensino e aprendizagem. Então, ela é contínua, é processual, ela reorganiza o trabalho do professor, ela não pode ser interrompida, ela promove reflexão, ela reorganiza os nossos planejamentos, né, a nossa didática,
a nossa metodologia, né? A gente também dá um retorno disso tudo para o nosso estudante, para a família desse estudante, dependendo do caso. A gente compartilha isso com outros professores, a gente compartilha com a gestão, que também é parte dessa avaliação formativa. E a somativa é a mais conhecida de todo mundo, né? Que são as provas, né? Qual que é o objetivo dela? É terminal, tá? É no final do processo, né? Ela é focada em quê? Em aprovar, reprovar, certificar, né? É a prova mais conhecida, né? Na nossa velha conhecida aí, né? Ela não tem esse objetivo da avaliação formativa de ser contínuo, de ser processual. Vou passar rapidinho aqui, e aí quero ir aqui para o final já para sobrar um tempinho, né? Então, algumas reflexões, né, sobre essa conversa, gente, porque isso aqui, ó, é só o começo de uma conversa sobre avaliação, né? Então, a avaliação só é possível por meio do diálogo, né, de critérios bem definidos. A gente tem que planejar a avaliação, né? E de um olhar afetuoso, ou seja, de afeto sobre o ser humano em formação. E aí eu vou parar um pouquinho, né? Quando a gente fala em afetividade, em afeto, as pessoas acham que, sei lá, é dar sorriso, é dar abraço, né? É beijar, não tem nada a ver com isso, gente. Né? Não é que não tem nada a ver com isso, né? Mas é muito mais do que isso, né? Estabelecer uma relação pedagógica afetiva é a gente construir critérios e formas de afetar o nosso estudante para o conhecimento. Inclusive, a gente pode afetar de forma positiva e de forma negativa esse estudante, né? Então, a afetividade, né, a ideia de um olhar afetivo para o ser humano, né, que é o nosso estudante em formação, de que forma eu afeto esse estudante para o conhecimento, né? Quem é? Primeiro que a gente tem que saber muito bem quem é o nosso estudante, né? Que perfil, né, tem os nossos estudantes. Assim, então, não podemos desvincular a reflexão sobre a avaliação de uma análise mais ampla sobre o objetivo da escola, a interação entre o professor e o estudante e a compreensão social, histórica e cultural, né? Retomando aí um pouquinho do Vygotsky, né, que considera que o meio é muito importante e determinante no processo de aprendizagem, né? Dessa dimensão, que é qual? A dimensão da avaliação nos processos de ensino-aprendizagem. E aí eu acho que a gente consegue, então, pensar, né, qual que é o lugar, ou melhor, né? Eu vou terminar com a pergunta, que eu acho que fica bem reflexivo para todo mundo ir pensando, né? Primeira pergunta, então, como será a sua avaliação? E a segunda é, qual lugar ela ocupará no processo de ensino e aprendizagem que vocês vão desenvolver lá na escola onde vocês vão trabalhar quando se formarem aqui? Ufa, terminei, faltam 5 minutinhos. Vou parar, posso parar a apresentação? Pode sim, professora. Então tá, pessoal. E aí eu deixo vocês com todas essas gavetas abertas aí, né? Porque aqui, hoje é o dia de abrir gaveta. Aí vocês resolvem lá com os professores de vocês nas disciplinas. Muito obrigado, professora, muito obrigado. Já tem aqui algumas mensagenzinhas, vai deixando aí, gente. Ah, e outra coisa, se você está participando com a gente, né, quer o seu certificado, tá, ou quer concorrer aí à bolsa que nós vamos fazer já já, tem o Forms aí, põe seu nomezinho, tá, que já vamos fazer o sorteio aqui com vocês. Professora, a Aline perguntou qual o objetivo dessa avaliação para a escola municipal ou estadual? Avaliação da educação, né? Anotei. E se quiser perguntar algumas, eu vou anotando, tento responder num bloco.
E também tem aqui, a Liris também perguntou como elaborar uma avaliação. E tem, deixa eu ver se tem mais aqui, tem a Cássia perguntou também, professora, por que você diz que o aluno passa de um período e não sabe nem o básico? Vamos lá, então, pessoal. Então, vamos lá para a pergunta, então, sobre a avaliação educacional. Gente, a avaliação educacional, ela é muito importante para a construção de políticas públicas, né? Eu dou aula de políticas públicas, meu campo de pesquisa são as políticas públicas. E as pessoas perguntam, nossa, Luiz, mas muito chata, ler, eu não entendo. Ela tem tudo a ver, porque ela vai determinar o currículo que a gente vai ter em sala de aula, vai determinar o nosso tempo de trabalho, vai determinar a nossa carreira docente em sala de aula, vai determinar o número de estudantes que a gente tem em sala de aula, né? E a avaliação educacional, os resultados dessa avaliação, eles vão promover, né, a forma como essas políticas se reorganizam, e a gente fala, na verdade, que tem 3 gerações. A última geração, que é essa que a gente está vivendo das avaliações educacionais, além de colaborar, promover as políticas públicas, elas ainda permitem como se fosse, assim, um olhar da comunidade, né, porque, não sei vocês, mas algumas pessoas vão lá e falam assim, qual que é o IDEB dessa escola? Ou então, quando o IDEB sai nas mídias, né, a gente fala assim, mas por que o IDEB da escola do meu filho está baixo? Não está alto, né? Ela faz com que as avaliações, com que as pessoas olhem de uma maneira diferente e consigam ter uma medida, que claro que não é uma medida global, né, porque, como eu disse, é uma avaliação padronizada, mas ela é uma referência, então ela é muito importante, né, inclusive, atualmente, ela determina até a entrada de recursos, né, alguns programas, eles usam como referência os resultados dessas avaliações. Alguns estados utilizam os resultados dessa avaliação, inclusive, para bonificar professores. Então, aí, se a gente for mapear a realidade brasileira, que é muito diversa, a gente vai encontrar muitas ações que utilizam esses resultados, tá bom? Como elaborar uma avaliação? Precisamos estudar, primeiro, que escola é essa? Que bairro é esse? Que cidade é essa, onde essa escola está inserida, e que turma é essa onde eu estou, como que é a minha turma, qual é o perfil? Então, a partir disso, a gente vai olhar, então, quais instrumentos eu posso utilizar. Mas uma coisa que eu queria que vocês ficassem, a avaliação, ela acontece desde o primeiro dia de aula, ela tem que ser contínua, ela não pode ser só uma prova no final do ano, né? Eu acho que o mais importante é pensar assim, não dá para só aplicar uma prova, né? A gente tem que pensar em muitos processos para que, de fato, exista uma condição para se ensinar e aprender. E a última é, por que muitos estudantes passam de um ano para o outro. E essa conversa é longa, né? Porque a gente vai entrar aí num debate sobre a diferença entre o que se tem na teoria, né? Sobre a questão da aprovação automática, né? Que é diferente do que se debateu, né? Teoricamente por detrás disso, né? Que não era uma aprovação automática, mas sim que fosse uma aprovação que ela permitisse a continuação e também um voltar para trás. É como se fosse assim, olha, é aprovado, mas tem coisa que você precisa resolver. Mas você não ia precisar retomar tudo aquilo que você foi bem, né? Só que aí isso foi transformado em algumas políticas em aprovação automática, né? Então, essa conversa é uma conversa que não dá, viu, Wesley, para fazer aqui, ela é bem maior. Essa conversa, ela gera muita polêmica, professora, muita polêmica, essa pergunta, ela é complicada de se responder, né? Não, e mais do que polêmica, eu acho que os autores, eles são muito densos quando falam disso, porque tem toda uma teoria por detrás disso. Então, a gente teria que dar uma aula para entender
sobre isso, né? São várias aulas para a gente compreender e que aí, a partir, sim, disso, a gente pode fazer a nossa opinião, né? Então, olha, entendi a teoria que estava por detrás, entendi a política como ela se deu. Aí, sim, eu vou dizer se eu concordo, se eu discordo, aí a gente entra na polêmica. Mas eu sempre falo que antes da polêmica tem a compreensão, né, do que está por detrás daquilo, porque senão a gente vira meio opinólogo das coisas. E aqui a gente não pode. Isso, a gente é profissional da educação. Trabalhar na base do achismo. E na academia a gente não pode trabalhar no achismo. A gente tem que trabalhar sempre baseados, né, nos escritores, nos autores, em fatos, né, gente? Os fundamentos, né? Gente, a última pergunta aqui, professora. Israel, ele está praticamente perguntando como que, com essa nova onda, né, com essa nova ascensão, né, porque houve vários marcos civilizatórios, teve a internet que veio como um boom, e agora nós estamos tendo aí uma ruptura muito grande em relação às inteligências artificiais, né? E dá uma breve explicação, que também é um tema que vai gerar, que com certeza vai gerar muita discussão no percorrer do caminho, né? Ainda estamos ainda no começo, mas como que se dá o processo, né, de avaliação, de aprendizagem, juntamente com a era da inteligência artificial, professora? Tá bom, Wesley. Gente, já vou falando a verdade para vocês. Eu não sou uma especialista em tecnologia, educação, né? Inteligência artificial não é. Inclusive, eu conheço uma pessoa que vem estudando muito isso, né? Que poderia dar uma super aula falando dessas relações. Também é uma pedagoga raiz, então eu gosto porque ela, né, traz bastante aspectos e fundamentos da pedagogia. Mas, assim, o que eu penso, né? Eu acho que sempre a gente tem que olhar, né, para as novidades, né, para esses marcos com muita parcimônia. Em que sentido? Que nada é só uma coisa ou é só outra, né? Eu acho que por muito tempo aí se criticou a televisão, que era ruim, mas ela também trazia elementos importantes, né? E a internet também, né, gente? A internet é um problema, né? Porque, copia, cola. Eu lembro, né, quando a gente começou a discutir a questão do plágio, né? O que se faz com plágio? As pessoas estão copiando, colando, né? E agora a gente já nem está mais falando de plágio, né? Agora a gente está falando de uma coisa para além disso, né? Que é a gente falar para um assistente, que é a inteligência artificial, assim, olha, faz tal e tal coisa para mim. Eu acho que a gente não pode, eu sempre falo assim, a gente não pode jogar água suja do banho da criança com a criança junto. Eu acho que a gente tem que separar. E para separar, e para entender, a gente tem que aprofundar. Então, assim, acho que muitos pedagogos e pedagogas têm que começar a olhar, muitos profissionais da educação, com profundidade para isso, para entender de que forma isso pode colaborar, porque a IA é uma ferramenta potente, é um assistente super potente, em tempos de tanto trabalho, ela colabora, isso a gente não pode negar, ela colabora com muita coisa, né, sem deixar que a gente perca a questão da produção do conhecimento. De que forma a gente produz conhecimento verdadeiro, genuíno e original, utilizando as ferramentas, né? Eu utilizo alguns softwares de análise qualitativa, por exemplo, e mudou a minha vida de pesquisadora, né, utilizar um software. A minha pesquisa é menor do que quem vai lá e pega todos os textos e grifa com uma caneta, marca texto e depois faz a análise dos dados? Não, mas eu utilizo uma ferramenta que me mostra muito mais coisas do que quando eu fazia tudo no papel, né? Então, eu acho que é o olhar crítico para aquela ferramenta. Como que a gente olha de maneira crítica para aquilo e traz aquilo de maneira crítica para o nosso trabalho? Eu acho que eu só consigo falar isso, muito mais que isso não, né? Mas é a gente desconfiar, mas aceitar, entender que, não é tão ruim, pode colaborar. De que forma a gente vai fazer isso? Com certeza, sábias palavras, né, professora? Ainda nós podemos aí, né, dizer que estamos ainda no começo desse processo, mas a gente já vem observando que a criação de IA vem crescendo. Existem mais de 3.000 IAs aí no mercado, ok? Então,
é complicado, existe IA agora para qualquer coisa que a gente precise, existe uma IA. Se a gente precisar de alguém para poder falar aqui no meu lugar, já tem uma IA para isso. Então, trazer essa tecnologia para dentro da escola, para dentro do âmbito escolar, é muito importante. Mas, como a senhora muito bem mencionou, é o como vamos usar isso aí para nosso benefício, né? Wesley, tem mais um fator, né? Tem a questão da regulamentação disso, né? Então, como uma pessoa que estuda políticas públicas, todos esses processos vão passar por um processo de regulamentação, né? Como hoje temos uma lei que diz tantos por cento é plágio de um trabalho, a gente também vai ter que pensar aí, né, como se regulamenta, né, a entrada das inteligências artificiais na nossa vida. Aí aonde está também um dos problemas, né, professora? Até onde podemos ir, qual que é o limite, né? E se existe algum limite, né? Mas, muito obrigado, professora. Gente, não posso me estender mais, já são 8h10. Por mim, eu ficaria aqui, mas muito obrigado. Como a gente não tem mais aula depois da palestra, a gente consegue estender um pouquinho, mas a gente não pode estender muito. Tá bom? Vou fazer agora, minha amiga Franciele. Vou fazer agora. Professora, fica aí, me ajuda no chat. Gente, o microfone é fechado. Então, se eu falar o nome aqui, então agora, por favor, para o chat, ok? Para o chat, eu vou falar o nome. Se a pessoa estiver aqui, a pessoa manda mensagem no chat, tá bom? Então, para o chat, por favor. Para o chat, eu vou jogar no sorteador aqui, tá bom? Por favor, pare o chat. Vou jogar no sorteador. Vamos ver. E o nome contemplado ou contemplada da noite será... contemplada. Giovana Maurícia de Oliveira Domingo. Giovana, tá na sala, Giovana? Tem que estar na sala. Ih, será que ela saiu? Eu tô vendo o nominho dela aqui, participou. Não, mas aqui, cadê a Giovana? Aê, a Giovana aqui, ó, eu aqui. Giovana, parabéns pela pós aí a mais que você ganhou. Tá? Vamos entrar em contato com você, lembrando que essa pós você vai poder utilizar ao término do seu curso, tá bom? Então, professora, eu peço, né, que a senhora se despeça aí dos nossos queridos alunos, e eu agradeço a oportunidade, porque aprendi demais. Confesso que dentro da pedagogia não é uma área que eu tenha aí tanta afinidade, tá? Mas também já dei aula, para quem não sabe, eu dava aula para o 3º ano, 5º ano, então eu conheço um pouquinho da realidade e as formas de avaliações aí no nosso país. Acredito que precisam aí mudar um pouquinho, né? Trazer um pouquinho mais para a realidade do contexto de cada região. Acredito que nossa educação ainda precisa melhorar e melhorar demais. Porque os reflexos, né, professora, cai aqui com a gente, né, não só aqui na FASU, mas cai com as universidades, as faculdades e universidades, né, onde muitos alunos têm aquela dificuldade que praticamente todo brasileiro tem, que é ler, escrever e interpretar o que está sendo falado. Então, nós temos que mudar a nossa educação. E quem vai fazer isso, gente? Somos nós, pedagogos, né? Forçando ali, ó, leis, forçando melhorias, né? Trazendo políticas públicas que vão, de fato, fazer a diferença dentro do contexto escolar e, assim, melhorando o contexto familiar e o contexto também profissional lá na frente. Tá certo? Professora, muito obrigado. Eu deixo as palavras finais com a senhora. Tá, então eu vou aproveitar essa deixa, né? Infelizmente ainda somos 35 milhões de analfabetos funcionais.
né? O que é o analfabeto funcional? Isso que o Wesley falou, a pessoa que ela até entende as letras, decodifica, mas não consegue interpretar, né? Tem toda essa dificuldade. E 35 milhões é muita gente, né? E ainda temos por volta de 10, 11 milhões de analfabetos totais. Mas se a gente for somar esses dois números aí aproximadamente, a gente chega a quase 1/4 da população. Então, realmente é muita gente, né? Mas hoje a gente vive uma realidade que existe vaga, né? A maioria dos municípios conseguiram, né, uma cadeira para o estudante, e agora a gente está na luta pela qualidade. E a avaliação vai ao encontro disso, né? Dessa busca por uma qualidade de educação. E então eu quero deixar um abraço para todo mundo. É sempre bom estar conversando com vocês. Pena que eu perco o chat, não consigo fazer as duas coisas. Eu acho que é muito legal, mas eu li ali, eu vi que algumas pessoas já trabalham na educação, né, e trouxeram realidades, já faz uma avaliação diagnóstica, né? Eu trouxe também algumas pessoas trazendo realidades, coisas que elas veem, uma criança assim, né, de outra forma. Eu acho que aqui hoje foi só o início de um diálogo, né? Acho que a gente tem que aprofundar em tudo isso, né, para compreender. Mas gratidão, bom último dia da semana e final de semana, né, para todo mundo aí. Bom descanso para vocês e até a próxima. Até a próxima, professora. Gente, muito obrigado, tenha uma ótima noite e fui!